Em um mundo perfeito, onde vulcões explodem e dinossauros vagam sem se importar com seus assuntos pessoais, nossa história começa. Em outro canto deste planeta miserável, especificamente em uma floresta que parecia desenhada por alguém em um dia ruim, alguém caminhava cautelosamente entre corpos de guerreiros, como se estivesse em um passeio matinal extremamente mal-sucedido. De repente, como ditam todos os clichês, um monstro aterrorizante com olhos vermelhos brilhantes pulou na frente de um jovem, que ficou surpreso e apavorado, como se alguém tivesse acabado de dizer que sua assinatura de internet havia expirado. E claro, batalhas ferozes eclodiram entre os humanos bondosos e as criaturas selvagens malignas. No meio do caos, um brilho azul reluziu nos olhos do nosso jovem herói, desencadeando um poder latente. Porque é isso que sempre acontece nessas histórias, não é? Ele se movia com uma velocidade além da lógica, manejando sua espada com uma habilidade que faria qualquer chefe de sushi ficar com inveja, desferindo golpes rápidos e poderosos, transformando cada monstro em pedaços. Mas espere, parece que todo esse heroísmo era apenas um comercial bobo em uma tela gigante no meio de uma cidade em ruínas, promovendo o programa Despacho para os Mundos, descrito como o futuro. E lá, um jovem de cabelos castanhos, o Shan-Su, estava parado, encarando o anúncio que gritava: "Inscreva-se agora!", em seu rosto, perdido em um devaneio. Antes que seu sonho de se tornar o herói salvador pudesse se completar, uma mão rude agarrou seu ombro, trazendo-o de volta à amarga realidade. Ele se virou para encontrar seu chefe, um velho de cuja vida a felicidade parecia ter se aposentado há muito, repreendendo alto: "Por que você está desperdiçando seu tempo precioso olhando, em vez de trabalhar?" O Shan-Su se curvou em um pedido de desculpas, enquanto seu chefe continuava sua palestra usual sobre como o problema da juventude dessa geração eram seus sonhos estranhos e inúteis. Então, em um tom que não admitia discussão, ordenou: "Apresse-se e remova aquelas trepadeiras." O Shan-Su concordou imediatamente e partiu carregando uma pequena foice, sua arma na batalha contra o desemprego. A ansiedade o corroía, temendo ser demitido novamente, já que chamar atenção no primeiro dia não era uma boa jogada. Ao fundo, a voz resmungona do chefe continuava como a trilha sonora de sua vida miserável. Mas, de repente, o velho ficou em silêncio, seus olhos se arregalando de espanto ao ver o Shan-Su removendo as plantas com velocidade e eficiência sobre-humanas. Em instantes, todas aquelas malditas trepadeiras estavam empilhadas em grandes sacos. Pela primeira vez, o chefe mostrou admiração. "É raro ver um jovem tão trabalhador hoje em dia." Ele o recompensou permitindo que fosse para casa mais cedo. O Shan-Su carregou o saco no ombro. Mas, apesar do elogio, um olhar triste cruzou seu rosto, pensando que a ideia de se juntar ao heróico despacho era apenas um sonho distante para alguém como ele. Mais tarde, descobrimos que o planeta Terra estava acabado, destruído e drenado de sua vitalidade, como um jogo online cujos servidores foram desligados. Foi então que um ser absoluto misterioso apareceu e ofereceu uma solução mágica. Despachados para outro mundo, os heróis, ou melhor, os despachados, abandonaram este planeta em ruínas por outros mundos, conseguindo preservar o que restava de vida na Terra ao trazer vitalidade de volta como souvenirs. O Shan-Su segurava sua foice, olhando o horizonte distante, pensando sarcasticamente se algum dia poderia se tornar um daqueles super-heróis. Após terminar seu trabalho, ele caminhou pelas ruas desertas, suspirando, sua única esperança na vida sendo chamado para o trabalho de amanhã, removendo mais plantas. Ele seguiu até um prédio lotado de pessoas. Após empurrar e se espremer com dificuldade, finalmente alcançou a mesa de um funcionário do governo. O Shan-Su se apresentou. "Sou Shan-Su. Vim verificar o progresso da investigação de reunião familiar que solicitei." O funcionário deu uma olhada em sua tela que exibia os detalhes do saldo de depósito da investigação, revelando que ele havia pago uma fortuna para buscar sua família despachada, mas o saldo atual ainda era insuficiente. Com toda a frieza do mundo, o funcionário disse: "Esta instituição respeitável não trabalha de graça. Volte quando decidir depositar mais dinheiro." Ele chamou a próxima vítima na fila interminável. Enquanto isso, outro homem passou correndo por todos, implorando por qualquer informação, até mesmo o nome do mundo que engoliu sua família.
Como de costume, alguém na multidão furiosa gritou, lembrando que ele não era o único vivendo uma tragédia neste mundo. O Shansu escapuliu silenciosamente desse circo desesperado. Ele voltou para sua casa escura, anunciando sua chegada ao vazio completo, apenas para ser recebido por uma lata de comida vazia, rolando pelo chão em uma cena pateticamente dramática. Memórias inundaram sua mente. Ele se lembrou de como seu pai era um retornado de alto escalão, um verdadeiro herói. Mas, à medida que a situação no planeta piorava, ele foi despachado novamente em uma missão que parecia sem volta, pois nunca retornou. Então, lembrou-se de sua mãe dizendo que seguiria seu pai com sua avó, prometendo voltar rápido, pedindo que ele esperasse apenas alguns dias. Mas parece que alguns dias no dicionário deles significava para sempre, pois ela também desapareceu, deixando-o sozinho para se virar. Agora, depois de tanto tempo, suas memórias deles haviam se tornado tão fracas que ele mal conseguia reconstruir seus rostos em sua mente. De repente, seu mundo decidiu dançar com ele. Tudo ao seu redor tremeu, e uma luz brilhante apareceu, fazendo-o questionar a fonte dessa comoção irritante. Um tremor violento jogou pelo quarto como uma boneca desgastada, sua cabeça batendo na parede e um relógio caindo sobre ele como o clímax cômico desse momento trágico. Após recuperar a consciência desse choque inesperado, ele se perguntou o que diabos havia acontecido. Sentindo uma dor terrível na cabeça, pegou seu telefone e encontrou um alerta de desastre informando que uma onda de choque do retorno de um retornado causara o terremoto e o clarão. Logo abaixo dessa notícia, havia outra notícia bombástica que o chocou mais que a parede. O lendário retornado de classe S estava anunciando sua aposentadoria. Ele leu os detalhes da notícia com confusão. Em uma entrevista televisionada, o retornado ferido apareceu, declarando: Falhei em proteger o Deus, perdi todos os meus companheiros e não tive escolha senão retornar sozinho como um covarde. Por causa desse fracasso épico, não tenho mais qualificações ou desejo de continuar em outra missão. Proclamo minha aposentadoria e imploro a todos que não percam a esperança e protejam a Terra vocês mesmos. Seguiram-se manchetes sombrias questionando como a Terra sobreviveria agora que os heróis estavam começando a se retirar, especialmente com a população reduzida a menos de 500 milhões. O Shansu sentou-se em seu quarto escuro, frustrado pelo fracasso da missão e pela aposentadoria que veio no pior momento possível. Em meio ao seu desespero, ouviu um som na porta. Quem poderia estar visitando a essa hora? Ele não se lembrava de ter amigos. Caminhou até a porta com passos cansados, e então uma criatura estranha apareceu. Um coelho vestindo um terno elegante e gravata, perguntando educadamente: O Sr. Shansu está presente? Ele abriu a porta com cautela, esperando que fosse talvez a piada mais estranha da história do planeta, apenas para congelar diante dessa cena surreal. Do choque, caiu para trás, gritando com todas as suas forças, pois a última coisa que esperava no final desse dia terrível era encontrar um coelho falante em sua porta. O coelho tentou acalmá-lo. Fique quieto, por favor, tenho ótimas notícias. Ele o parabenizou entusiasticamente por ser escolhido como um despachado, como se tivesse ganhado uma viagem grátis. O Shansu olhou para ele em total confusão. Que tipo de alucinação é essa que faz coelhos falarem e oferecerem empregos cósmicos? O coelho mostrou total compreensão de seu estado de confusão, uma expressão que parecia ter praticado muito, mas assegurou que a decisão de sua seleção era real e inquestionável. Para provar seu ponto, ele tirou uma carteira de identificação oficial do Centro de Suporte ao Despacho Global, sugerindo que mudassem de local se ele ainda achasse que era uma brincadeira elaborada. Enquanto caminhavam, o coelho perguntou: Você tem algum talento especial? A maioria dos humanos tem pelo menos um. O Shansu respondeu com brutal honestidade: Como você provavelmente sabe, sou completamente desqualificado para essa missão. A única coisa em que sou bom é podar árvores e flores. E não acho que super jardineiro seja uma classe requisitada em outros mundos. O coelho ficou cômico e chocantemente surpreso, ao que Shansu perguntou: Você não sabia disso? Mas o coelho rapidamente se recuperou com graça diplomática, assegurando que estava tudo bem e que tudo acontece por uma razão. Ele o tranquilizou
dizendo que sua seleção ainda era válida. Então não havia motivo para preocupação, o que levou o Shan-Su a agradecer a essa estranha criatura por seu apoio psicológico inesperado. Ele olhou ao redor, maravilhado, incapaz de acreditar que finalmente estava no centro de despacho, sentindo que sua chance tão aguardada de mudar sua vida miserável havia chegado. O coelho sugeriu entrar por uma enorme porta luxuosa para continuar a conversa, e ele ficou mesmerizado pelo tamanho da porta, pensando que Glória e outros mundos estavam logo atrás. Com toda a sua força, tentou empurrar a porta gigante, mas ela não se moveu um centímetro. O coelho perguntou calmamente: O que você está fazendo? Ele explicou que a verdadeira entrada era outra e apontou para uma porta minúscula, perfeitamente dimensionada para coelhos. O Shan-Su protestou irritado. Como vou passar por uma abertura desse tamanho? Frustrado, ele anunciou que estava indo para casa, farto dessa farsa. Mas o coelho o interrompeu, lembrando-o que ele havia falhado em todos os testes anteriores e fora considerado desqualificado, perguntando sarcasticamente: Você realmente acha que uma oportunidade como essa vai bater na sua porta 2 vezes? Ele acrescentou que estava citando os próprios pensamentos de Wu Shan-Su que passavam por sua cabeça, expressando seu profundo arrependimento por sua decisão de ir para casa após ser escolhido com tanta dificuldade. No final, ele se resignou ao seu destino, ficou de 4 e começou a rastejar pela pequena entrada na cena mais humilhante de sua vida, enquanto o coelho o apressava de dentro sem qualquer consideração por seus sentimentos. Após conseguir entrar, ele se levantou e descobriu que a sala parecia decepcionantemente comum. O coelho disse: Tenho um mundo perfeito para você. Existem mundos diferentes para pessoas diferentes. Ele ofereceu entusiasticamente um mundo chamado Land Grabbing com um sistema de modelo. O Shan-Su franziu a testa, intrigado com o nome que parecia título de um videogame barato, enquanto o coelho ficou nervoso, suspeitando que o Shan-Su pudesse ter ouvido falar desse mundo. Mas ele admitiu: Nunca ouvi falar disso. É um lugar estranho? Uma expressão maliciosa apareceu no rosto do coelho, que riu e disse: Este mundo é o mais popular no momento. E o melhor é que ele está sob a proteção de um deus. O Shan-Su congelou ao ouvir a palavra Deus, lembrando imediatamente que o retornado de classe S que teve um colapso nas notícias também servia a um deus. O coelho rapidamente o tranquilizou. Isso não tem nada a ver com aqueles incidentes infelizes. Não há absolutamente nenhum motivo para preocupação. O Shan-Su perguntou cautelosamente sobre a identidade desse deus que o coelho estava falando. Ele esperava um nome majestoso, mas o coelho explicou que, de acordo com as regras burocráticas cósmicas, o deus é determinado completamente ao acaso. Mas como hoje é aparentemente seu dia de sorte, se você decidir se juntar agora, terá uma chance especial de escolher por si mesmo. Como um mágico de rua profissional, ele ofereceu 3 cartas idênticas e perguntou: Você está pronto para escolher seu destino? O Shan-Su hesitou, admitindo: Minha experiência em escolher deuses patronos é 0, e não tenho ideia de que tipo de desastre posso escolher. O coelho o incentivou a decidir, enfatizando que era uma oportunidade rara e irrepetível, e que o tempo estava acabando. O Shan-Su finalmente se convenceu, percebendo que uma chance como essa não viria novamente, e silenciosamente se amaldiçoou por sua hesitação tola. Com um movimento decisivo, como se estivesse apostando sua última moeda, ele puxou uma das cartas. Naquele momento, uma criatura esquelética gigante com olhos roxos brilhantes apareceu diante dele, liderando um exército de mortos-vivos. A carta revelou o deus do banimento com uma probabilidade de 44%, o que o chocou tanto que ele quase engoliu a língua. Frio, o coelho informou: Essa cena é apenas uma apresentação visual do produto. Por que você está tão surpreso? Ainda sob efeito do terror, o Shan-Su respondeu: Que tipo de deus é apresentado de maneira tão horrível, digna de um filme de terror? O nome Deus do Banimento já soa como um mau presságio e um desastre garantido. Ele perguntou com hesitação e medo se talvez podia tentar de novo. O coelho imediatamente concordou, o que o deixou confuso, mas agradecido. Ele puxou outra carta, esperando que o resultado fosse diferente e que conseguisse um deus que amasse flores e paz. Mas gritou de frustração,
e desespero ao descobrir que era novamente a carta do deus do banimento, agora com uma probabilidade de 45%. Ele explodiu de raiva contra o coelho. Você está trapaceando. Como posso pegar o mesmo deus catastrófico toda vez? Mas, com uma seriedade repentina e um tom desprovido de diversão, o coelho disse: Não há nada de errado com as cartas. Você entende o que isso significa? O Shansu recuou, assustado com a mudança repentina na personalidade do coelho, antes tão amigável. O coelho anunciou: Esta é sua última chance. Escolha com sabedoria desta vez. O Shansu fechou os olhos, implorando a todas as forças do universo que a carta não fosse negativa novamente. Ele escolheu sua última carta, e de repente, uma luz verde quente e reconfortante o envolveu. Abriu os olhos e descobriu, com imensa alegria, que finalmente havia conseguido uma carta diferente. A carta revelou a deusa da abundância, mas com uma probabilidade de aparecimento quase impossível de 0,000000001%. Embora seus efeitos listados parecessem modestos, ele ficou extremamente animado por obter algo tão raro. Imediatamente, o Shansu começou a imaginar a deusa como uma mulher bela e deslumbrante, uma expressão tola e lasciva se formando em seu rosto. O coelho o olhou com nojo e perguntou: No que exatamente você está pensando? Seu olhar é nojento. Após um momento estranho de silêncio, o coelho o surpreendeu ao perguntar se gostaria de outra chance de escolher. O Shansu ficou surpreso com a oferta, lembrando ao coelho: Você disse que era a última chance. E o que acontece se eu decidir escolher essa carta da deusa da abundância? Parecia que o Shansu havia caído em uma armadilha inescapável. Após o coelho astuto oferecer a chance de uma vida para escolher uma deusa de beleza suprema, veio a condição irritante. Ele deveria embarcar em sua jornada suicida imediatamente. Mas não se preocupe, o coelho tinha um plano de marketing genial para convencê-lo, dizendo: Esta é sua oportunidade de ouro para ser promovido de um mero despachado miserável a um retornado lendário. Um exemplo para todos. Para mais tentação, ele pintou um quadro otimista de um futuro brilhante, onde o Shansu se tornaria um herói nacional aclamado por todos, e talvez até coroado como salvador da humanidade. Uma oferta irrecusável. O coelho concluiu com um sorriso astuto: Uma vida totalmente nova espera por você. Pense bem nesta oferta generosa. Após momentos de profunda reflexão filosófica, o Shansu chegou a uma conclusão genial. Sua vida atual era entediante, e ele ficaria preso em uma espiral de fracassos para sempre se não aproveitasse essa oportunidade. Com uma coragem rara, ele decidiu que era hora de tomar uma decisão fatídica. Em instantes, uma mensagem congratulatória chamativa apareceu, anunciando orgulhosamente que ele se tornara o servo obediente da deusa da abundância e que o momento de conhecê-la havia chegado. Uma dama deslumbrante com cabelos verdes apareceu diante dele, mas parecia que o orçamento não foi suficiente para mostrar seu rosto, que permaneceu nas sombras. Ela o saudou como um potencial despachado, um título menos grandioso do que ele esperava. A visão celestial desapareceu de repente, transformando-se em uma carta, deixando o Shansu atônito no chão, questionando se o que viu era real ou apenas uma alucinação. Mas não importava. Uma chama falsa de entusiasmo acendeu-se em seu coração e ele sentiu-se capaz de conquistar o mundo, desde que essa deusa misteriosa estivesse ao seu lado. Com todo o entusiasmo de um herói novato, ele perguntou ao coelho: Qual é o próximo passo? O coelho elogiou sua tolice, quero dizer sua excelente decisão, anunciando que a hora da aventura chegou. Em vez de um portão dourado digno de heróis, um vórtice roxo, que parecia uma entrada para o inferno, apareceu diante deles. O Shansu começou a gritar por um tempo para processar a situação, mas o portão estava faminto e começou a puxá-lo. Ele perguntou ao coelho com preocupação infantil: Vou mesmo entrar nessa coisa que parece brava? O coelho zombou de sua ingenuidade. Como um vórtice pode ter humor? Aproveite sua beleza artística. Para o Shansu, tudo o que via era um buraco negro prometendo a pior viagem de sua vida. Mas, em um momento de coragem repentina, ele decidiu não recuar, declarando: Vou provar ao mundo inteiro que não sou apenas um fracassado. Enquanto reunia coragem para dar seu primeiro passo rumo à glória,
O coelho lhe deu um pequeno empurrão na forma de um chute poderoso que o lançou diretamente aos braços do desconhecido. Enquanto caía, gritando as mais belas maldições contra seu amigo peludo, o coelho acenou em despedida, como se dissesse: "Desejo-lhe uma feliz viagem, nosso bravo herói." Uma voz misteriosa perguntou ao coelho o motivo desse incentivo violento, e o coelho respondeu: Intervenção direta é proibida, mas parece que chutes nas costas são permitidos. A voz culpou o coelho, lembrando: "Não podemos perder esse garoto. Você ainda está insistindo em seu Deus fracassado?" O coelho confirmou, provando que a estupidez não é limitada apenas aos humanos. Enquanto isso, o Shan-Su aterrissou em um novo mundo, recebido por uma janela de sistema eletrônico com más notícias. A pequena porcentagem não era pela raridade da deusa, mas pelo tamanho trivial de sua influência. Ele soltou um grito icônico, percebendo que escolheu uma deusa com o poder de uma bateria de celular prestes a morrer. Naquele momento ele bateu no chão com força, sentou-se entre as ruínas, contemplando suas decisões geniais, e como uma informação tão importante chegou tarde demais. Excelente atendimento ao cliente, de fato. O Shan-Su sentou-se desesperado entre os escombros que deveriam ser seu novo reino. Então, como uma reação natural, começou a rir histericamente, finalmente entendendo a magnitude do desastre em que se jogou com tanto entusiasmo. Para piorar, uma janela do sistema apareceu para lembrá-lo de sua escolha genial, a deusa da abundância com influência quase inexistente. Ele olhou para o templo dilapidado ao seu redor, em uma terra árida, questionando com sarcasmo amargo onde estava a suposta abundância naquele lugar que parecia sofrer de fome há séculos. Outra janela do sistema apareceu para recebê-lo oficialmente ao mundo de Landgrabbing com um sistema de modelo, e lhe deu o título de mensageiro de uma deusa cujo nome nem se deram ao trabalho de escrever corretamente, informando que sua missão era assegurar o maior território possível para ela. Ele notou o erro de digitação no nome da deusa, e teorizou que talvez fosse porque sua facção era tão pequena que o sistema não a reconhecia. Ele decidiu que não podia ficar lamentando seu destino e que precisava explorar o lugar primeiro. Talvez encontrasse essa deusa lendária em algum lugar. Enquanto caminhava, viu uma foice no chão, como se estivesse esperando por ele. Ele a pegou e, apesar da surpresa por sua presença ali, sentiu uma familiaridade estranha e confortável, como reencontrar um velho amigo de sua vida miserável passada. De repente, uma enorme criatura com olhos brilhantes que iluminavam a escuridão apareceu atrás dele e ele congelou de terror. Percebendo que era um monstro real, o pânico o dominou. Como um monstro pode aparecer antes que eu conheça minha chefe deusa? Ele decidiu que era inaceitável morrer de maneira tão ridícula. Em uma tentativa desesperada e heróica de se defender, ele ergueu a foice e ameaçou a criatura aterrorizante. Mas ficou surpreso ao descobrir que o que pensava ser um monstro assustador era apenas um hamster trêmulo de medo, seus olhos cheios de lágrimas. Ele se perguntou, confuso: como essa criatura fofa pode ser classificada como um monstro? Ela não parecia hostil, mas sim à beira de um ataque cardíaco. Por um momento, um pensamento ganancioso cruzou sua mente. Como o sistema a considerava um monstro, talvez ele ganhasse uma recompensa se a capturasse. O pobre hamster ficou aterrorizado com seu olhar predatório e começou a gritar, agitando os bracinhos em pânico total. O Shan-Su decidiu deixá-lo em paz por enquanto, já que não estava tentando comê-lo, e admitiu para si mesmo que o achava um pouco fofo. De repente viu o hamster fugir, mas notou que ele parava de vez em quando e olhava para ele, como se o convidasse a seguir. Sem um plano melhor, ele começou a correr atrás dele, impressionado com a velocidade incrível da pequena criatura e se perguntando que novo desastre ela poderia estar levando-o. Após um tempo correndo, chegaram a uma pequena cachoeira com água clara e pura. Ele sentiu um grande alívio e encheu uma garrafa com a água, que talvez fosse a única coisa abundante naquele mundo. Sentou-se para descansar após saciar a sede e perguntou ao hamster: você mora aqui? Sabe onde está a deusa dona da grande abundância? Mas o hamster estava ocupado lambendo o pelo, e o Shan-Su percebeu que era impossível ter uma conversa racional com ele. O hamster, seu guia turístico não oficial, fez um som novamente, como se dissesse: a excursão não acabou, idiota. O Shan-Su decidiu ver que outra surpresa miserável a criatura tinha reservada para ele.
Então, o seguiu novamente. Desta vez, o hamster o levou a uma árvore enorme e majestosa, e ele admirou seu tamanho por um momento antes de notar que estava completamente seca e morta, como as árvores que deixou na terra. Na base da árvore, viu algo estranho saindo do chão, apenas para descobrir que havia pisado em uma planta ginseng murcha, questionando por que tal planta estaria naquele lugar desolado. Naquele momento, o hamster soltou um grito de terror, como se o mundo tivesse acabado. O Shan-Su pediu desculpas brincando. Essa planta é seu bichinho de estimação ou algo assim? Naquele exato momento, uma janela do sistema apareceu para parabenizá-lo por descobrir o deus da região. Ele olhou ao redor, confuso. Onde está essa deusa que eu supostamente encontrei? O hamster começou a morder seu pé em uma tentativa desesperada de chamar sua atenção. Irritado, o Shan-Su o pegou com a mão e disse: Estou ocupado procurando um deus agora. Brinco com você depois. O hamster continuou a gritar e resistir, tentando explicar a situação. O Shan-Su começou a entender o que ele queria dizer, questionando, chocado. Essa raiz de ginseng murcha pode ser o próprio deus? Ele se recusou a acreditar nessa ideia ridícula, já que a deusa prometida era um símbolo de abundância e beleza, e era impossível que fosse apenas um vegetal seco. Enquanto estava perdido em negação, a raiz de ginseng no chão começou a emitir uma luz verde fraca. Ele imediatamente lembrou da imagem da deusa deslumbrante que vira. O hamster notou uma pequena nota no canto da imagem que ele não havia visto antes, que dizia: Esta imagem pode diferir do produto real, o que aumentou o horror de seu choque. Ele caiu de joelhos em total desespero, percebendo que tudo era uma dica descarada de sua estupidez. A ideia de landgrabbing e as porcentagens não eram aleatórias, mas indicavam o tamanho da influência de cada deus, que aumentava com seu território. Ele ignorou as cartas do deus do banimento que apareceram repetidamente, pensando que eram um erro, quando, na verdade, pertenciam aos deuses mais poderosos desse mundo. Concluiu que sua deusa encolheu a essa forma miserável após perder todas as suas terras e influência. Mas ele se perguntou por que ela ainda não havia acordado. Um pensamento aterrorizante lhe ocorreu. Pisar nela assim foi o golpe final que acabou com sua vida? Em uma tentativa desesperada de corrigir seu erro grave, ele decidiu regá-la, já que parecia muito seca. Derramou água de sua garrafa sobre a raiz de ginseng e ela começou a brilhar com uma luz mais forte, o que o fez pensar que seu plano genial estava funcionando. Seu entusiasmo cresceu e ele começou a despejar mais e mais água, ignorando completamente os gritos do hamster aterrorizado que tentava detê-lo. De repente, uma voz veio da raiz de ginseng, expressando: Como essa água é refrescante, há muito não sentia isso. Mas o tom da voz logo mudou, começando a reclamar. A quantidade de água está ficando demais. Estou prestes a me afogar e morrer sufocada por água. Quando o Shan-Su finalmente parou de tentar afogá-la, a deusa acordou, e ele se alegrou como um idiota que conseguiu consertar algo que quase destruiu. Com respeito artificial, ele se apresentou. Sou o Shan-Su, o mensageiro da abundância. Mas sua alegria durou pouco, pois logo notou que sua deusa principal mal conseguia se mover, o que o deixou confuso, já que não havia um manual de instruções para dizer o que fazer agora. Como de costume, uma nova janela do sistema apareceu para oferecer conselhos sobre o uso de habilidades para se tornar mais forte. Ele ficou surpreso ao descobrir que tinha habilidades. Ao examiná-las, encontrou uma chamada Bênção da Abundância e supôs pelo nome que ajudava cultivos a florescer, o que fazia sentido. Mas encontrou uma subhabilidade pertencente à mesma bênção chamada Decapitação, e esse nome sangrento o deixou extremamente confuso e ansioso. Imediatamente, imaginou uma cena aterrorizante de uma guilhotina, questionando em pânico: Abundância neste mundo significa eliminar os ricos para trazer prosperidade aos pobres? Ele tentou se acalmar, questionando por que a deusa da abundância lhe daria uma habilidade tão violenta. Ele se virou para a deusa e perguntou diretamente: A habilidade de decapitação realmente significa o que eu penso? Como ela não respondeu, ele reformulou a pergunta com maior ansiedade. Você está realmente me ordenando cortar cabeças de criaturas vivas? Ela o olhou com uma expressão severa, e sua mente genial começou a funcionar. Ele concluiu que,
Como sua deusa era relacionada à agricultura, talvez incluísse pecuária, e a habilidade poderia estar ligada a abate e matança. Um pensamento horrível lhe ocorreu enquanto olhava para o hamster correndo feliz, alheio ao destino que o aguardava. Essa pequena criatura é meu primeiro dever oficial? Ele olhou para o hamster com profundo pesar e pediu desculpas antecipadamente pelo que estava prestes a fazer. Então, ergueu a foice sobre o hamster aterrorizado, convencendo-se de que não tinha escolha, pois era o mensageiro da deusa e precisava cumprir ordens. No último momento, antes que o Shan-Su pudesse cometer seu ato tolo, a deusa interveio, dando um tapa que jogou o hamster para fora do caminho, salvando-o da devoção cega de seu mensageiro. Ele tentou justificar sua ação. Eu não queria fazer isso, mas era por você e pela suposta abundância. O pobre hamster, aterrorizado, ficou atrás da deusa em busca de proteção. De repente, ambos começaram a gritar e apontar para o Shan-Su, indicando que ele olhasse para trás. Ele se virou, surpreso, e se perguntou: O que é isso que está atrás de mim? Diante dele estava um monstro enorme feito do que parecia ser um muco preto com 2 olhos brilhantes. Tanto a deusa quanto o hamster tremiam de medo e terror. O Shan-Su percebeu que estava completamente enganado. O hamster não era o monstro, mas sim essa criatura assustadora que acabara de aparecer. Ele duvidou de sua capacidade de enfrentar algo daquele tamanho, mas apertou firme sua foice, sua arma favorita em todas as batalhas, e decidiu que precisava lutar. Ao correr em direção ao monstro, sentiu de repente que podia ver seu ponto fraco com perfeita clareza, como se estivesse iluminado para ele. Uma janela do sistema apareceu, informando que ele podia agora ativar a habilidade Decapitação. O Shan-Su usou a habilidade sem hesitação, desferindo um golpe poderoso com a foice, conseguindo dividir o monstro ao meio e destruí-lo completamente em um único momento, surpreendendo a deusa e o hamster. Após derrotar o monstro milagrosamente, o Shan-Su correu até a deusa para garantir que ela estava ilesa. Como um herói que intencionalmente salvou o dia, ele notou que o pequeno hamster, que ele quase cortara em pedaços momentos antes, tentava corajosamente proteger a deusa. Tomado por um profundo remorso por seu erro de julgamento, ele se curvou ao chão em uma cena dramática, pedindo desculpas profusamente por sua tolice. Por favor, perdoem seu mensageiro tolo. Parecia que o hamster concordava em perdoá-lo, ou talvez estivesse apenas assustado demais para recusar a oferta. O Shan-Su agradeceu calorosamente e decidiu nomeá-lo. Vou chamá-lo de Heimdall. O que acha do novo nome? Precisará de um, já que vamos viver juntos de agora em diante. Heimdall parecia muito feliz com esse desenvolvimento. Como de costume, uma janela do sistema apareceu, informando que, graças ao efeito de sua habilidade, a cabeça do monstro foi automaticamente oferecida como sacrifício, e que sua contagem de caça de demônios imortais era agora 1. Ele percebeu que o monstro que matou era chamado de demônio imortal, e ficou intrigado com um nome tão grandioso para uma criatura tão fácil de derrotar. Então, informações adicionais apareceram, afirmando que essas oferendas estavam diretamente ligadas à deusa. Ele se virou para sua deusa e ficou surpreso ao ver que sua aparência havia melhorado, parecendo mais fresca e vibrante. Com sua inteligência superior, ele deduziu que se continuasse caçando esses monstros fracos e os oferecendo como sacrifícios, a deusa poderia recuperar sua forma original vista no anúncio. Animado com a ideia, ele disse à deusa que ia caçar mais. Ele partiu para encontrar monstros, cheio de esperança, como se tivesse encontrado seu propósito na vida. Ao chegar ao local desejado, outra janela do sistema apareceu, informando sobre a existência de pontos não especificados que poderiam ser usados, com a observação de que não podiam ser negociados. Ele se perguntou quando havia obtido esses pontos, mas decidiu que eram algo bom e não se preocupou em pensar mais sobre isso. Chegou a uma área cheia de monstros e decidiu que precisava se livrar deles primeiro. Sentia-se completamente confiante, pois sua habilidade era muito poderosa e fácil de usar, e esses monstros se moviam tão lentamente que pareciam estar passeando. Ele ativou a habilidade Decapitação e eliminou um grupo deles com extrema facilidade. Uma nova janela do sistema apareceu, confirmando que caçar monstros realmente lhe concedia pontos.
Satisfeito consigo mesmo, ele decidiu iniciar um desafio de caçar 100 monstros. Após algum tempo, Hamdall estava sentado feliz em seu ombro, e ele começou a acariciá-lo, como se fosse o hamster quem tivesse feito todo o trabalho árduo. Após caçar 101 monstros, ele ainda se perguntava por que eram chamados de demônios imortais quando morriam tão pateticamente fácil. Decidiu que descobriria esse segredo mais tarde. Ao continuar caçando, ele voltou para a deusa e notou que ela estava visivelmente mais brilhante e bela, o que o deixou muito feliz, pois o efeito da caça era melhor do que ele esperava. Ele esperava que ela logo recuperasse sua verdadeira forma. Começou a pensar no próximo passo, e a deusa apontou para a árvore. Ele se perguntou se ela queria que a colocasse na árvore e a pegou. Ao se aproximar da árvore, a deusa estendeu sua pequena mão e tocou-a. A deusa e Hamdall começaram a apontar para ele e depois para a árvore, em uma linguagem de sinais clara que significava: "Vamos lá, trabalhador, faça algo útil." Como se lesse seus pensamentos simples, uma janela do sistema apareceu, informando que ele podia usar a habilidade Bênção da Abundância. Outra janela explicou que todas as habilidades de bênção consomem pontos, pois nada é de graça neste mundo. O Shan-Su finalmente entendeu que precisava usar a nova habilidade que não sabia que tinha até aquele momento. Uma luz verde brilhante começou a brilhar, e ele decidiu usar todos os pontos que havia conquistado arduamente caçando aqueles pobres monstros, direcionando-os com toda a força para a árvore seca, usando a habilidade Bênção da Abundância. A energia fluiu de suas mãos e, em instantes, um milagre aconteceu. A vida retornou à enorme árvore. Seus galhos cresceram, suas folhas brotaram, e ela deu frutos completamente em um espetáculo teatral rápido, com frutos vermelhos maduros brilhando entre as folhas verdes frescas. O Shan-Su ficou pasmo ao descobrir que esses frutos eram maçãs. Ele pegou uma e ficou impressionado com seu tamanho e peso anormais. Nunca tinha visto uma maçã assim, mesmo na terra antes de ser destruída. Apesar de seu forte desejo de devorar, imediatamente, lembrou-se de seus deveres como mensageiro fiel e decidiu oferecer o primeiro fruto como sacrifício à sua deusa. Ele colocou a maçã diante dela, expressando: Espero que você logo volte à sua forma magnífica, mas também é muito fofa na forma de raiz. De repente, ele observou a deusa absorver a maçã de uma maneira estranha e perturbadora, abrindo-se como uma flor carnívora e devorando o fruto inteiro em um instante, o que o deixou completamente chocado e confuso. Ele pensou que seria melhor nunca irritá-la, já que ela comia assim. Depois disso, decidiu que era hora de ele e Hamdall pegarem sua parte do butim. Ele deu uma mordida na maçã, e uma onda de felicidade o invadiu devido ao seu sabor delicioso, algo que nunca experimentara em toda a sua vida. A deusa o observava à distância, em estado de choque, questionando: como esse garoto conseguiu caçar monstros e reviver uma árvore gigante tão rápido em apenas um dia? Ela o descreveu para si mesma como um garoto bestial. Então começou a lembrar de seu passado doloroso. A facção da abundância fora uma grande potência responsável pela comida no mundo, e sua força dependia da qualidade incomparável de seus produtos agrícolas. Mas quando a facção maligna da corrupção começou a se expandir e tomar outras facções como uma praga imparável, a pacífica facção da abundância não teve escolha a não ser fugir desse poder avassalador. Para sobreviver, a facção da abundância abandonou a agricultura e tentou mudar para a caça de monstros. Mas, sendo fazendeiros e não guerreiros, não conseguiram vencer nenhuma batalha e perderam tudo. Como última solução desesperada, modificaram sua habilidade básica de colheita em decapitação. Mas o destino da facção da abundância já estava selado, e sua queda era inevitável. A deusa lembrou que a habilidade decapitação não era originalmente uma habilidade de combate para matar monstros, mas sim uma forma de trazer cabeças de animais ou monstros já mortos para obter recursos. Ela continuou pensando em seu passado cheio de derrotas, percebendo que transformar fazendeiros em guerreiros foi uma má ideia desde o início, e que modificar a habilidade foi o melhor que podiam fazer nas circunstâncias. Claro, se houvesse uma pessoa incrivelmente forte entre eles, talvez tudo tivesse sido diferente, mas a sorte não estava do seu lado. De repente, seu fluxo de pensamentos foi interrompido quando viu o Shan-Su se aproximando com um olhar determinado, sugerindo que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria o mundo.
Mas ele simplesmente interrompeu seus pensamentos profundos para perguntar com um sorriso inocente se podia pegar mais maçãs. A deusa suspirou, questionando que pecado havia cometido para o universo lhe enviar um garoto cuja única preocupação era encher o estômago. Mas decidiu que ele agora era seu subordinado, e como não havia política de devolução, ela nunca o abandonaria. Então, inesperadamente, ela se agarrou à perna dele. O Shansu entrou em pânico por um momento, temendo que ela fosse absorvê-lo da mesma forma que devorou a maçã. Após coletar as maçãs em uma grande bolsa, ele carregou a deusa adormecida gentilmente nos braços, notando que ela devia estar muito cansada de seu dia agitado de crescer e observá-lo trabalhar. Ele a colocou em um lugar seguro e disse a Heimdall: Você também trabalhou duro hoje e merece elogios. De repente, um enorme estrondo de trovão atingiu o céu claro, assustando-o, e ele temeu que o som pudesse ter acordado a deusa adormecida. Mas logo percebeu que o som não era um trovão, mas sim vindo de seu próprio estômago, protestando alto porque ele só havia comido maçãs o dia todo. Uma janela do sistema apareceu de repente, anunciando um evento de entrega em andamento. Ele ficou surpreso com a existência de um serviço de entrega nesse mundo desolado, mas supôs que era possível com as muitas coisas estranhas que vinham da Terra. No entanto, perguntou-se como diabos poderiam localizar sua posição para entregar qualquer pedido. Notou que Heimdall parecia cansado, então sugeriu dormir primeiro e deixar os mistérios do universo para amanhã. Ele cobriu a deusa com algumas folhas como um cobertor temporário em um lugar completamente diferente. Em um prédio alto e luxuoso chamado Templo da Circulação, uma mulher caminhava com confiança e raiva, invadindo o escritório de um funcionário. O funcionário, que parecia ser seu chefe, perguntou: Por que você está aqui em vez de realizar a entrega que lhe foi atribuída? Ela respondeu com raiva, acusando-o. Você está brincando comigo. Estou até o pescoço de trabalho. E esse novo pedido não faz sentido algum. Os detalhes do pedido desastroso apareceram diante dela. Uma viagem de negócios de 2 dias para uma área restrita, sabendo que não receberiam pagamento devido a um evento de frete grátis. E pior, o cliente queria pagar pelo pedido com maçãs porque não tinha dinheiro. Ela perguntou ao chefe: Fiz algo errado para ser punida assim? Ele respondeu que não havia culpa da parte dela. Pelo contrário, ela era apenas uma funcionária muito entusiasmada. Ele acrescentou que também amava o trabalho. Mas muito tempo extra prejudicaria sua saúde, sugerindo que ela tirasse uma folga obrigatória sob o pretexto dessa viagem de negócios. Ele colocou a mão em seu ombro e disse: Se você ficar aqui, vai voltar direto ao trabalho. É melhor ir e se divertir um pouco em uma área restrita. Ela percebeu a amarga verdade e disse: Sei que você está me mandando porque ninguém em sã consciência aceitaria essa viagem. Ele admitiu com uma risada, acrescentando brincando: Você pode até ter sorte e descobrir o mundo oculto lá. Um termo para uma área com efeitos especiais. Era uma tentativa desesperada de embelezar a missão. O funcionário desejou a sua colega Ha-Soo-jin uma viagem segura, e ela concordou em ir, xingando sua sorte em voz baixa. Ha-Soo-jin olhou para a longa lista de pedidos, que parecia uma lista de desejos de uma criança, questionando por que havia tantos, e pensando que deveria se preparar bem para essa excursão em uma área restrita. Ela cerrou o punho com determinação, esperando que todo esse esforço não fosse em vão, e que voltasse com maçãs deliciosas. Enquanto isso, o Shansu estava se divertindo, passando o tempo brincando com Heimdall e a deusa entre as pilhas de maçãs que havia colhido. Heimdall tentava esconder e suprimir seu riso, mas o Shansu o ouviu facilmente e se aproximou brincando. Ele pegou Heimdall e começou a repreendê-lo de brincadeira. Você está comendo as maçãs que são nosso único capital. Essas maçãs são para troca, não para comer. Como vamos enfrentar o visitante esperado hoje se você continuar devorando nosso estoque assim? Ele suspirou com preocupação, pois não queria causar uma má impressão em sua primeira reunião de negócios neste mundo. Ele lembrou das informações que obteve ao fazer o pedido de entrega, onde aprendeu que esse mundo era dividido em áreas chamadas blocos. Embora parecessem terras normais, havia barreiras em suas bordas, e mover-se entre elas exigia um bilhete de movimento diário, provavelmente caro. Sua área era completamente isolada do mundo, e a vila mais próxima ficava a 1 semana de caminhada.
Sua dieta estava praticamente limitada a maçãs pelo resto da vida. Por isso, viu a chegada do serviço de entrega em apenas 2 dias como um milagre. Não sabia o método que usavam, mas esperava que seu saco de dormir chegasse logo, ou até uma cama, se possível, para viver uma vida de luxo. Ele mencionou que também havia pedido um travesseiro confortável especial para a deusa, pois precisava desesperadamente ganhar seu favor pouco a pouco para evitar ser devorado por ela em um acesso de raiva. De repente, ele sentiu algo se aproximando. Percebeu que os monstros vinham até ele por conta própria desde o dia anterior, como se fosse um serviço de entrega de monstros chegando no horário, o que confirmava sua teoria de que eram realmente demônios imortais que continuavam voltando à vida. O Shansu decidiu se livrar desse lixo antes que seu convidado chegasse. Ele os enfrentou com habilidade superior usando sua confiável foice. Notou que seus movimentos haviam se tornado um pouco mais rápidos que antes, e se perguntou se esses monstros estavam ficando mais fortes com o tempo. Mas viu que esse desenvolvimento ainda era mínimo e não era motivo de preocupação. Ele continuou a eliminá-los com facilidade como se estivesse cortando ervas daninhas. Naquele exato momento, Hasudin chegou à área usando suas botas aladas avançadas e olhou para a cena horrível abaixo com choque e espanto indizíveis, onde viu o Shansu de pé com um sorriso assustador, cercado pelos cadáveres e restos dos monstros que ele acabara de destruir. No reino de a prece se torna poder, uma deusa farta, um gênio a se erguer. Apóstolo maldito com a mente a brilhar, num jogo divino quem vai triunfar. Com a bênção da deusa a terra floresce, mas a ganância humana nunca arrefece. O apóstolo astuto com planos na mão desafia os céus, quebra a tradição. Entre a fé e a ciência um duelo se trava. A Deus observa, por vezes mais brava. O gênio calcula o futuro incerto nesse mundo complexo de perto. A abundância transborda um dom, um fardo. O apóstolo joga um lance arriscado. A cada vitória um novo inimigo. Nessa saga intensa um perigo. Se curtiu a rima, a história batida, deixa aquele like, fortalece a lida. No canal se inscreve pra não perder nada. E a nossa arte segue sempre abençoada. Com a bênção da deusa a terra floresce, mas a ganância humana nunca arrefece. O apóstolo astuto com planos na mão desafia os céus, quebra a tradição. Entre a fé e a ciência um duelo se trava. A Deus observa, por vezes mais brava. O gênio calcula um futuro incerto nesse mundo complexo de perto. A abundância transborda um dom, um fardo. O apóstolo joga um lance arriscado. A cada vitória um novo inimigo. Nessa saga intensa um perigo. Se curtiu a rima, a história batida, deixa aquele like, fortalece a lida. No canal se inscreve pra não perder nada. E a nossa arte segue sempre abençoada.